Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo falando. Queria te perguntar uma coisa. Você já passou por uma armadilha, já esteve numa armadilha que na verdade foi uma grande oportunidade de arrependimento? E aí, já aconteceu com você? Legal. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesse capítulo de Gênesis 44, né? Um capítulo maravilhoso, emocionante, onde uma armadilha provocada pelo governador deu a oportunidade dos irmãos, principalmente Judá, né, de se arrepender de uma coisa tão feia, horrível que ele fez. Mas antes, pessoal, de a gente começar a falar sobre isso, eu queria pedir a você que curta, né, dá aí o teu like no nosso canal, se inscreve no canal, compartilha com amigos, isso é muito importante para a gente. O meu objetivo com esse canal, o meu objetivo com esses vídeos é incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia. Perdão. Eu, por muito tempo, era de uma outra religião e a partir de coisas que aconteceram na minha vida, eu tive interesse em ler a Bíblia e muita gente que me falava, em vídeos que eu ouvi, que eu assisti, e eu tomei essa atitude. Então eu acho que eu fazendo isso, outras pessoas também podem ter a atitude de começar a ler a Bíblia, de estudar. Aqui a minha intenção não é dizer para você que você está errado ou que você está certo. A minha intenção é incentivar você a ler a Bíblia e que nós possamos trocar ideia e principalmente viver aquilo que está escrito na Bíblia. Ok? Então vamos lá. Bom, contextualizando a questão do capítulo 44, depois do jantar, né, os irmãos jantaram, emocionante, aquela coisa toda. Judá convenceu, né, o pai a deixar ele trazer o irmão mais novo, Benjamim, que o governador José, né, havia exigido. E ele, então, estava se sentindo responsável pelo irmão, mas ainda desconfiado, aquela coisa toda. Finalizando o jantar, eles se recolheram, foram todos dormir. No dia seguinte, eles foram sendo preparados, né, para ir embora, e foram embora e tudo mais. José ordenou que colocassem o máximo de mantimentos que eles pudessem levar, devolvessem o dinheiro deles e tudo mais. Porém, José preparou uma armadilha, né? E essa armadilha é a questão de que eu quero trazer hoje, a questão do arrependimento, né? Uma oportunidade de se arrepender, uma oportunidade de fazer diferente, de se colocar diferente numa situação que você tenha sido exposto uma outra vez. E aí eles estão indo embora. José fala com o serviçal dele: olha, coloca essa taça de prata aqui nas roupas, né, no material que o fulano de tal está levando, que nesse caso seria Benjamim, o irmão mais novo, e depois você vai lá e vai buscar. E fez uma trama toda, né, para que eles tivessem roubado, né, aquela taça e tudo mais, enfim. O serviçal foi atrás lá deles, né, já tinham ido embora, o serviçal foi atrás deles, aí chegou na hora, os irmãos chegaram: não, mas se tiver alguma coisa aqui, você pode fazer o que você quiser com a gente, né, não existe isso aqui, ninguém pegou nada e tal. E aí na última mala, né, vamos dizer assim, a ser vistoriada, achou-se lá a taça, justamente nas coisas de Benjamim. E eles retornam, né, lá, ó, o governador confronta eles e tal. Enfim, o que José teve com essa intenção, né, que eu achei até que foi exagerado, né? Pô, uma coisa dessa, né? Mas ele queria, na verdade, testar os irmãos, né? Verificar se os irmãos iriam fazer a mesma coisa que fizeram com ele, né? E, na verdade, eu acho que o mais interessante desse capítulo, para mim, mais tocou em mim, foi a atitude de Judá, né? Porque ele não só se oferece para ficar no lugar do irmão, como ele lembra do pai. Ele fala: poxa, meu pai vai morrer se a gente voltar sem meu irmão. Por favor, me deixa aqui. Eu estou resumindo, tá, pessoal? Para justamente você ir lá e ler. Eu estou aqui falando o que eu ouvi. Não quero ler aqui, transcrever o capítulo aqui. Quero que você se incentive também e vá lá ler. Então ele fica desesperado e pede, né, que ele não sabia ainda que era o irmão, não reconheceu ainda o irmão, né? José
como governador, ele não sabe que é o irmão dele. Isso vai acontecer depois, mas essa preparação que é feita, né? E aí é o que eu quero tocar nesse assunto, né? Nessa situação, um arrependimento. Como que a gente lida com o arrependimento, né? Muitas vezes, a Bíblia tem isso o tempo todo, né? Pelo menos o que eu li até agora, né? Ela tem situações de confronto em que parece que Deus está te punindo, que Deus está te espiziando de você. Porém, na realidade, o que a intenção é justamente te transformar, é fazer com que você se arrependa. Porque assim, não é só o se arrepender, eu me arrependi, porém, daqui a pouco eu vou e faço a mesma coisa. Eu me arrependi. Não, é se arrepender e não fazer mais aquilo. Uma coisa que eu até brinco com meus filhos, né? Poxa, se você errou, você viu que errou, procura errar agora em coisa diferente, né? Para de errar no que você já errou toda hora, né? Então, voltando, eu acho que a intenção ali é que justamente perceber se ele se arrependeu, se eles fariam novamente aquilo ali, né? Então Deus permite que José faça aquilo tudo ali, aquela trama toda, para justamente provar que o arrependimento é possível, que todos podem se arrepender. Eu posso me arrepender, você pode se arrepender, mas nós precisamos, à medida que nos arrependemos, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos realmente fazer. Aquela situação de você realmente entrar numa luta e você pegar ali a arma e lutar, e não ficar se escondendo. Você realmente deixar de ser um mero espectador e passar a atuar, passar a ser o protagonista da tua vida, a mudar realmente, parar de... Eu estou envolvendo outras coisas, né? Enfim, mas parar de colocar a culpa nos outros, parar de se achar vítima e procurar realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Eu acho que esse capítulo fala muito disso, tocou muito no meu coração a respeito disso. Queria saber o que você acha, né? Se você puder, por favor, comentar aqui. Comenta aí o que você achou desse capítulo, o que você percebeu nesse capítulo, se alguma outra coisa você percebeu mais, tocou mais no seu coração, para que a gente possa discutir a respeito disso aqui, né? Porque eu acho que é uma coisa que falta muito, né? Talvez eu tenha demorado a realmente entender que eu precisava seguir esse caminho, porque faltou convencimento. Era muito aquela coisa do tem que ser porque tem que ser. E eu acredito que quando você começa a ler, você percebe, você tem as respostas estão ali, as situações estão ali, elas são colocadas, a tua vida começa, pelo menos a minha, começou a ter uma série de sinais que eu sempre quis saber, que eu sempre quis entender, e eu não entendia. E através da leitura, através de praticar, através de colocar em prática, de colocar na minha vida, nas minhas atitudes, aquilo que eu leio diariamente, eu comecei realmente a perceber e a sentir, né, que Deus é poderoso demais, Ele é maravilhoso. Eu sempre tive fé em Deus, mas eu sempre tive muitas perguntas. E hoje com a Bíblia, graças a Deus, eu consigo essas respostas e procuro realmente viver. Não somos perfeitos. A perfeição, gente, ninguém vai conseguir. Nós não somos perfeitos, não adianta, esquece. Mas nós podemos ser melhores. Nós podemos melhorar, nós podemos evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. E eu acho que a Bíblia, ela nos ajuda demais com essa questão. Tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês ficaram até aqui. Quero pedir a vocês aí o que vocês acharam. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com amigos, né? Vamos colocar mais gente nesse balaio aí, né? Vamos colocar mais pessoas nessa discussão, né? E trazer outras pessoas também para que possam ler a Bíblia, para que possam discutir, para que possamos conversar sobre aquilo que importa, que é a nossa evolução diária, que nós possamos viver de acordo com a palavra, sermos felizes em Deus, porque Ele venceu tudo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e um abraço forte a todos vocês. Valeu!